eu queria uma autoaprovação o tempo todo. E como que eu ia me provar? Sendo muito boa em alguma coisa. Quando você toma decisões pelo ego, é ruim. Exatamente. É bem ruim. É bem ruim. As famílias estão destruídas, o mundo está do jeito que está por conta da ausência de pai e mãe dentro de casa. A mudança pode acontecer com qualquer pessoa que esteja disposto a pagar o preço por aquela mudança. O problema é que as pessoas querem chegar lá, mas não querem pagar o preço para chegar lá. Hoje eu tô com uma mulher aqui que já teve uma vida extremamente produtiva, já teve o poder de se reconstruir, coragem de parar e olhar para dentro de si. E ela passou a se questionar, como muitas de hoje em dia não tem coragem de fazer. E é por isso que eu admiro tanto ela, essa coragem. Ela é uma mulher inspiradora para mim, mãe, profissional e uma mulher que se reconstruiu. Tem uma história maravilhosa e a gente vai compartilhar aí um pouquinho dessa trajetória dela. Seja bem-vinda, Paloma Leste. Estou muito feliz de ter você aqui e poder compartilhar isso com essa mulherada aí que está assistindo a gente e para aprender um pouquinho mais, né? Ai, obrigada, obrigada. Para mim é uma grande honra, você sabe que eu te admiro muito, já falei já diversas vezes, e que para mim estar neste papel, sentada nessa cadeira, é uma grande honra, uma admiração enorme. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu estou aqui para aprender agora também. Eu também. Opa, conta um pouquinho pra gente, quem era a Paloma lá atrás? Olha, a Paloma lá atrás, ela era uma pessoa que só fazia. Por quê? Quem eu era, não era quem eu era. Porque eu sempre tinha que atender à expectativa de alguém. E isso traz muita coisa remetida a passado, né? Eu tive muita ausência de pai. Então, assim, quando a gente tem uma ausência paterna e depois que eu fui estudar a inteligência emocional e que eu caminhei junto lá no mundo do coach, aprofundei mesmo, eu entendi que era isso. Mas até então a gente não entende. Porque o nosso maior medo é o medo da rejeição. E quando você tem essa ausência paterna dentro de casa, você já tem esse medo de rejeição o tempo todo. Porque a primeira pessoa que deveria ter te amado não te amou da forma que você acreditava que deveria te amar. E aí você precisava provar o seu valor, né? Exato. O tempo todo. Exato. Fazendo. Exato, fazendo. E aí foi que eu descobri. Por quê? Eu comecei a trabalhar muito cedo, por necessidade, porque eu tinha a minha mãe, sendo a minha mãe o meu pai. Hoje, eu sou muito grata pelo meu pai, porque se não fosse ele lá atrás, eu não era quem eu sou hoje. Então hoje, se você perguntar se eu perdoei o meu pai, eu perdoei o meu pai, mas primeiro eu precisei me perdoar. Sim. Porque ele fez o que ele podia ter feito com o que ele tinha. Era o que ele tinha, ele deu o máximo. Era o que ele tinha para entregar, as referências dentro do que ele teve, do que ele já viveu. É isso que a gente sempre entrega, o que a gente tem, na verdade, né? Exato, exato. Então, assim, hoje eu amo ele, né? Ele não está mais entre nós, mas eu amo ele e eu perdoo de fato. E mais do que isso, eu entendia que eu precisava. Eu não aceitava que ninguém olhasse para mim e não visse eu como uma pessoa referência. E como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos na contabilidade. Então foi com 12 anos que eu entrei no escritório de contabilidade, a minha vida já começou na Eli. Caramba! Exato. Uma adolescente desenvolvendo, não sabendo nem quem era, exato, mas já estava lá trabalhando. Mas você começou a trabalhar por necessidade. Foi pelos dois, tá? Minha mãe trabalhava muito, eu não tinha a presença da minha mãe como mãe. Apesar dela também ter feito tudo que ela poderia, ela entregou a vida dela para mim. Porque hoje eu vejo que ela abriu mão da vida dela para que não faltasse nada para mim. Sim. E trabalhando demais. Então eu via nela, ela trabalhando demais, eu via nela tipo 10, 11 horas da noite e outro dia 6, 7 horas da manhã já trabalhando, tipo, para que não faltasse nada dentro de casa. Então isso me fez inconscientemente querer ser igual e querer trabalhar tanto quanto, porque também não poderia ter falta na minha família. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com contabilidade porque eu tenho uma referência muito grande, que é a minha tia. Ah, tá. Então a sua mãe não trabalhava com contabilidade. Ela tem a formação de contabilidade, mas ela trabalhava na área administrativa de licitação. Então, tá no meio do escritório, mas não era de fato a contabilidade. Comecei a trabalhar com a minha tia. E a minha tia, ela era referência,
eu admiro demais. O que eu sei hoje é porque ela me ensinou lá atrás, com 12 anos. E eu trabalhei com ela por 7 anos no escritório de contabilidade. Ela era minha referência como profissional, que também trabalhava demais. Né? Trabalhava demais e a minha mãe tem uma admiração muito grande pela minha tia. Então, para mim, eu tinha que atender a expectativa da minha mãe sendo igual à minha tia. Para você se sentir amada, talvez? Hoje eu vejo isso. Quando eu fui para a parte emocional, uma das coisas que mais me doeu foi isso. Foi enxergar isso. E não é culpa da minha mãe, porque era eu que via. E como a gente faz isso de uma forma inconsciente, né? Você busca aquela aprovação, porque quando a gente nasce, realmente a primeira referência é o pai e a mãe. Sim. Então você busca o amor deles, o olhar deles para você a todo custo. Exatamente. Só que esse comportamento, ele reverbera lá na vida adulta depois. E você nem sabe por que você está fazendo aquilo. Aí precisa todo de um processo interno, né, para entender isso. E doloroso. Doloroso, verdade. Doloroso. Porque até a parte que você entende é uma coisa, até a parte que você tem para enfrentar aquele processo e se curar, demanda tempo, demanda você bater de frente, porque a gente tenta fugir, né? Sim. A gente tenta fugir o tempo todo. É verdade. Aonde me dói, eu não quero colocar o dedo na ferida. E eu tento fugir daquela ferida. Ou eu tento criar outras vertentes para falar que aquilo não me dói mais. O cérebro busca isso também, Exato. né? A nossa mente, ela quer o que é a zona de conforto, que é quentinho, que tá saudável. Eu não vou querer me confrontar com aquilo. Falar, pô, cara, me deixa aí, não vai me forçar aqui, eu quero ficar aqui. Você vê, é o mundo de hoje. Dopamina imediata o tempo todo, é tela o tempo todo, é fast food, é uma vida onde tudo é muito fácil, porque eu não quero me bater de frente com o que me dói. Eu quero ter o treino, eu quero ter o corpo perfeito, mas eu não quero treinar para ter aquilo. Não quero comer direito para ter aquilo. Exato. Não quero fazer esforço nenhum, quero tudo aqui já. Exato, eu quero ter sucesso, mas eu não quero pagar o preço para aquilo. É verdade. É muito assim, infelizmente está muito assim. Mas aí você falou que a referência era sua tia, e ela trabalhava muito, ela tinha família, como que era isso? Sim, ela era casada, né, o meu tio também é falecido, eram os dois, né, ambos trabalhavam. Ela não tinha filhos? Não, nunca quiseram ter filhos, tá? Que hoje eu entendo também como outro lado, mas aí é uma decisão deles, né? Sim. Mas a gente entende ali o processo disso até. E aí eu tinha essa referência, porque eu queria uma autoaprovação o tempo todo. E como que eu ia me provar? Sendo muito boa em alguma coisa. Onde eu poderia ser boa? No meu profissional. Então, eu sempre fui de estudar muito, de buscar muito, de ler muito, mas não era porque era fácil. Não era porque se você olhava pra mim e falava assim, nossa, como a Paloma é inteligente. Não. Era porque eu estudava mais, eu buscava mais. Enquanto eu não conseguisse a aprovação daquilo, eu não me contentava. Eu lembro até hoje de um dia, eu já trabalhava com a minha tia, que eu cheguei com uma nota e que eu tinha tirado acho que 7, 8, eu não lembro. E na brincadeira ela falou assim, não, mas você tem que tirar 10, mas brincando. Pra mim eu entendi aquilo como um desafio. Meu Deus! Então aí e assim, eu sempre fui muito assim, não me desafia a fazer algo que eu vou lá e faço. Sempre fui assim. Eu sou um pouco assim também. Se eu falar duvido, eu falo, mas espera aí que eu vou fazer isso acontecer, vou dar um jeito. Exato. E eu sempre fui assim. Só que hoje eu entendo que sim, tem brigas e guerras que eu vou enfrentar para conquistar aquilo. Mas nem tudo vale a pena o preço para pagar aquilo. Daí eu não faço. Então hoje eu consigo entender que acima de tudo eu sou mulher. Sim. Então tem brigas que eu não entro. Tem brigas que eu deixo meu marido entrar pra mim. É melhor. É a gente aprender também a equilibrar, né? O feminino do masculino também. Isso. Eu era muito Então talvez, isso que eu ia falar. Talvez sua energia alta lá era o masculino. Da conta de tudo, provar a todo tempo. Como que era visto descanso pra você? Eu não me admitia descansar. Mas o que você sentia quando você descansava? Culpada? Sim, porque eu precisava estar fazendo o tempo todo. E sabe qual é o grande desafio? Quem gosta do que faz, tem um desafio do que o quê? Você sente prazer no que você faz. Sim. E quando você sente prazer no que você faz, você esquece, naturalmente, você esquece da hora. Você nem sabe a hora de parar, na verdade. Você não sabe. Porque aí, pra você não tá trabalhando, você tá normal. Então tá tudo bem. Exato. Principalmente quando você busca aprovação, e aí você recebe isso.
Você recebe esse reconhecimento e te estimula a ficar ainda mais assim. E aí vem uma coisa que eu falo que é biblicamente, né? Que é a arrogância e o orgulho. Nossa, é verdade. Porque quando você se torna referência, você é bom em algo, você precisa, em qualquer hora da vida, você precisa trabalhar, porque com certeza vai lá mexer, porque vem arrogância e orgulho. Eu sou a melhor no que eu faço. Se dentro de uma empresa, por exemplo, se eu não tô aqui, isso aqui não anda, ninguém vai fazer como eu faço. Eu quero ver como vai se virar se eu não estiver aqui. É o superego. É o superego. Quando você toma decisões pelo ego, é ruim. Exatamente. É bem ruim. É bem ruim. Porque isso te leva para caminhos que eu acho que não, talvez não vai ser legal ali no final, né? Exatamente. Acho que tudo é questão de objetivo. Mas aí você trabalhava muito. E quando você formou uma família? Continuei trabalhando. Continuou trabalhando? O meu filho, o Matheus, com 15 dias, ele estava na mesa do escritório. 15 dias? 15 dias. Eu amamentava ele, e assim, isso dói, mas hoje eu sei falar que isso pra mim era um troféu. Sério? Meu Deus, mas você estava no puerpério, gente. Com 15 Estava dias. naquela baixa de hormônio, de energia, e tendo que demandar. Ele dormia bem à noite, pelo menos, não? O Matheus, a gente brinca com ele que ele era a telecena. Te juro, porque era em hora em hora. Ele amamentava em hora, 24 horas por dia. Caraca! Era uma loucura, era uma telecena. E você conseguia trabalhar? Trabalhava com ele na mesa. Aí ficava, né, a minha sorte que eu sempre trabalhei com meu marido, então tinha sempre, né, aquela divisão. E também tinha era eu, o Dudu, sempre, em tudo na vida. E eu levava minha mãe comigo. Então, assim, tinha época que era de imposto de renda, que tava assim, eu dando de mamar pra ele com um cliente na minha frente. Olha que absurdo. Meu Deus, E isso era um cara. troféu. Quando eu entendi isso, quando eu comecei a ver e que eu vi, tá? Eu tenho até, nas minhas palestras eu até falo isso, eu tenho essa imagem do Matheus no notebook, bebê, e eu trabalhando, e eu falei assim, eu tô repetindo esse padrão. Se eu não quero repetir esse padrão, eu preciso olhar pra mim e ver o que tá errado. É verdade. Porque não é o fato de trabalhar e de você gostar do que você faz. Sim. É o fato de você entender que aquilo não é tua vida, não é quem você é. Faz parte do que você é, mas não é sua vida. É uma parte de você, né? Exatamente. Mas não tudo. Exatamente. Só que se tornou minha fuga. Tudo era minha fuga, era pra isso. E eu precisava sempre estar sendo a melhor. Eu precisava sempre. E de fato a gente construiu um império, vamos dizer assim. Porque a gente chegou a um ponto onde a gente não tinha concorrência. A gente escolhia o cliente que a gente queria. Nossa. Né? E aí foi a maior decisão. Caramba, mas aí você vê, você fala assim, eu me via como um troféu, você fazer isso, né? Ter um filho tão pequeno, mas troféu do que exatamente? Mulher forte, mulher poderosa? O que você sentia? Que tipo de mulher você se via ali? Sabe que eu me via, acho que eu não consigo nem imaginar a forma que eu me via, mas eu acho que assim, era exatamente esse medo de ser rejeitado. Era lá da infância, sabe? Aquela coisa que assim, nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. Então eu sou autossuficiente para tudo. E aí você carrega assim, né? E a gente carrega isso, a nossa geração, né, carrega muito isso por conta de tudo que a gente vive, no mundo que a gente vive. Eu não vou precisar de homem nenhum. Hoje tem muita fala assim hoje em dia, né? Eu posso tudo, eu sou independente, mas ser independente não significa que você não precisa ser mulher. Sim. Eu abro mão de ser mulher para que eu sou forte. E é um dos pontos que eu falo muito da Mulher Maravilha. Eu gosto da figura da Mulher Maravilha, mas quem ela se tornou é pesado. É pesado. Beleza, ela salvou o mundo, mas ela destruiu tudo em volta. Exatamente. Aliás, na verdade, acho que todos os super-heróis têm uma história assim. Eles salvam o mundo, mas tudo dentro deles e na volta deles está tudo ruim. Isso reverberou no seu casamento? Muito, muito. Porque toda vez que uma mulher se torna forte, ela enfraquece o homem. Nossa. Como que eu destruo uma família? Tendo uma mulher forte que tenta abraçar o mundo, que tenta achar que eu não preciso de nada, que tenta carregar um monte de compra. A gente não nasceu pra carregar peso. Por que a gente quer carregar peso? Ai, meu Deus!
Eu tenho um pouco essa dificuldade, acredita? Não, mas a gente não nasceu Essa pra coisa isso. de ficar, Você acha- não, eu resolvo, não, eu faço. E aquele medo de se perder essa autonomia, parece que eu vou voltar para aquele mesmo lugar de dor, de dependência, de nossa senhora, como a gente vai criando isso, né? A gente cria mentiras dentro da nossa mente para que ache que é verdade e não é. Para justificar o que Mas é está tão errado. gostoso, Vamos mas é dizer. tão gostoso quando você fala assim, deixa ele pegar o peso ali, deixa. É bom isso, É gente. verdade, estou aprendendo, viu? É bom, porque a gente não nasceu para isso, é tão pesado pra gente e pra eles é tão normal, É verdade. é tão comum. Mas é uma forma deles se sentirem útil também, eu acho, né? É o E prover. valorizado. É bíblico. O homem nasceu para prover, a mulher para cuidar. Por que a gente vai querer fazer o que a gente não nasceu para ser? É verdade. O nosso corpo não suporta. Ah, mas hoje em dia não tá tão assim, não. Hoje em dia é a mulherada tentando provar valor a todo instante, que é foda, é sucesso. Eu, por exemplo, eu já tive uma situação de assim, cara, eu não quero ser aquela mulher que trabalha demais e não tenho presença na vida de meus filhos. Porque essa fase que meus filhos estão vivendo hoje é só hoje. A fase onde eles vão criar referências emocionais, base emocional, crença, princípios, é agora. Se eu perder esse time, como vai ser lá na frente? Até tem uma psicóloga que eu vi esses dias no podcast, é a Andrea, não lembro sobre o sobrenome dela. Ela falou, é melhor ter trabalho agora, que é temporário, do que você ter trabalho pro resto da vida. Exato, exato. Eu ouvi também um podcast da Camila Vieira, e ela falou exatamente isso. É melhor você fazer o seu filho chorar agora, educando ele, do que você como mãe chorar a vida inteira. Exatamente, exatamente. E é o único lugar que a gente não pode, não vai ser substituído, é dentro de casa. Como mãe e como mulher. E se você se posiciona como uma mulher forte dentro de casa, mas que deixa ser cuidada, que deixa ser o frágil, porque a gente é de fato isso. Sim. Entende? Você pode ser na sua empresa, você pode ser uma leoa, você pode ser forte, você vai fazer o que você vai fazer. Mas dentro de casa, veste esse papel e seja mãe, porque ali você é insubstituível. Sim. Ninguém vai te substituir, e esse tempo vai passar e nunca mais vai voltar. E aquela criança vai virar um adulto também. E vai construir a vida dele. Exatamente. E aí a sua vida? Exatamente. Eu já fui muito questionada, assim, diversas vezes, sobre, por que você, já que você quer ganhar mais, por que você não trabalha mais? Só que, eu muitas vezes eu entrei naquela questão do tipo, mas se eu trabalhar mais, tá bom, eu vou ganhar mais dinheiro, talvez proporcione mais conforto. Mas será que é isso que os meus filhos querem? Será que é isso que eles precisam? Aí eu começo a refletir, sabe? Porque para mim, estar lá na natação, acompanhando, no vôlei, é presença. É estar no dia a dia. Não é um fim de semana que você vai viajar, sei lá, para algum lugar muito legal, muito chique, que vai substituir todo o resto. Exatamente, exatamente. São momentos que são marcantes. A gente não lembra. Então, Vamos buscar a nossa infância. A gente lembra dos momentos em que a gente teve essa presença. Exatamente, a presença emocional. A gente não está preocupado se a gente vai ter conforto. Eles não estão. As famílias estão destruídas. O mundo está do jeito que está por conta da ausência de pai e mãe dentro de casa. Mas eu acho que a internet prega muito isso, né? Tem que trabalhar, tem que ter sucesso, e não sei o quê, você tem que ser grande, tem que não sei o quê, e a base vai ficando para trás. Mas é isso que o mundo quer. É isso que eles vendem, a dopamina imediata, porque eu quero te vender alguma coisa. Sim. Então, por trás de algo vai ter aquilo. E isso destrói o fluxo inicial, que é a família. É verdade. A família. Você considera que você fez isso lá atrás? Que você vivia um pouco disso? Vivia, graças a Deus, olha que Deus é tão misericordioso, que não é porque eu mereço, não, é porque Deus é misericordioso mesmo. Ele me colocou numa zona de confronto e falou assim, eu não vou te perder não, filha, vem aqui que eu vou forjar. E aí, nesse momento, eu olhei para o meu marido, eu olhei para minha família e falei assim, não, o que é mais importante para mim. Existem ferramentas no coach que a gente faz, e quando eu coloquei lá, o que é importante para mim? Em primeiro lugar, Deus e família. Em que lugar eu estou colocando isso na minha vida? Se é mais importante para mim, por que eu não estou priorizando isso? Sabe? E aí eu comecei a entender
que não estava fazendo sentido. Porque o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Exatamente. E a gente tem uma questão de banalizar o sucesso, sabe? Sucesso é você ter um carro zero, é desfilar, é você ter, ou é eu ter uma família boa, construída, feliz. E aí, com isso, é muito mais fácil você negociar um final de semana em que você vai precisar trabalhar. Ah, com certeza. Com certeza. Ter essa base segura, né? Exato, eles vão entender, é diferente. Mas quando aconteceu esse momento? Seu marido falava pra você, cobrava, seu filho? Não, quando eu falo foi? que o Dudu, eu não tenho o que falar, porque o Dudu ele é uma pessoa que ele sempre vai estar do meu lado, ele sempre esteve do meu lado, mesmo nos maiores desafios e sem saber o meu próximo passo. E eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui assim. Falei, vida, eu quero entrar nisso. Ele fala assim, ixi, eu acho que não vai dar certo, mas se você quiser, eu tô contigo. Mas você sabe no que vai dar? Eu falei, não sei. Mas vamos. Mas vamos. É verdade. E sempre foi muito Nossa, assim. isso faz diferença, hein? Faz muita diferença. E aí, quando eu comecei a olhar pra mim, e eu comecei a buscar, peraí, se eu quero melhorar isso, não posso mais culpar as outras pessoas, não posso buscar aprovação, mas eu preciso olhar pra dentro de mim, pegar aquela cebola que dói e começar a descascar, eu preciso estar com as pessoas certas. Então, eu preciso sair do meu ambiente. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu investi em uma mentoria que eu não tinha dinheiro pra pagar. Não tinha. E pra mim falar pra ele que eu entrei naquilo ali... Falei, gente do céu. Primeiro eu achei que eu não ia ser. A gente é muito assim, né? A gente é muito assim. A gente fala assim, ó, se for da sua vontade, Senhor, o Senhor vai me dar uma prova. Vai dar certo. Aí dá certo, você fala assim, meu Deus do céu, e agora? E agora, como que eu resolvo Mas eu não isso? tenho isso daqui. Aí vai entrando, encaixando, você fala assim, meu Deus do céu. E aí eu entrei. Nessa mentoria, ela é muito espiritualizada. E aí eu comecei a entender quem é Deus de fato. Porque quando você tem uma ausência de pai, como que você vai amar um pai que você não conhece se você não teve o pai que você conhece, que te gerou, não te deu aquilo? Nossa, é verdade. Você não teve referência nenhuma, não teve padrasto, nada? Não, a minha mãe abdicou da vida dela. A minha mãe nunca teve um relacionamento que não foi com meu pai. Meu Deus. Entende? Então, assim... Ela realmente só mostrou a força da mulher mesmo pra você. Exato. Então, assim, eu nunca tive essa figura paterna. E a figura que eu tinha de homem era o meu tio, que nunca teve filho. Com a minha tia. Que um relacionamento diferente. Também, então, assim, eu nunca tive. E aí, por mais que eu sempre tive muita fé e acreditei em Deus, eu não via Deus como um pai. Eu via Deus como Deus. Tinha fé, orava e ele sempre me ouvia, né? Mas, assim, eu nunca tive essa presença. E nesse momento foi quando eu ajoelhei no chão. Não foi nem eu que ajoelhei, foi ele que me derrubou. Num evento de network que eu fui para fazer negócios. Ele me ajoelhou no chão, chorando, implorando e pedindo para reconhecer ele. Jesus. Gente, olha, fica até arrepiada. Foi. E aí, foi em 2020, no meio da pandemia, que a minha transformação começou. E aí foi dolorosa. A primeira coisa que Deus me confrontou, falou assim, ó, você vai precisar sair do escritório. Não é isso que eu quero para você. Meu Deus. Era o que dava, né? O que segurava a família. Exato. E aí, eu sempre fui a contadora, o Dudu sempre foi o suporte, ele sempre fez as outras partes, muito bem feitas, mas assim, a figura da contabilidade sempre foi a minha presença. Quando eu saí, obviamente... Muitos ficaram questionando, outros duvidando. E Deus falava assim pra mim, eu não quero... Mas eu falei, Deus, mas eu sei resolver. Eu posso ir lá? Não. E assim, foi muito nítido a minha conversa com Deus. Mas como você conseguia lidar com essa... Porque você era uma pessoa que fazia o tempo todo, tá lá, tá presente, e Deus começa a falar isso pra você, meu Deus, você não questionava, falava, não, mas peraí, é rapidinho. Eu falava, foi dolorido. Deixa. Foi. Ai, meu Deus, que desafio lidar com isso. Foi um desafio. Só que eu tava andando com ambientes certos. Eu comecei a andar com pessoas, com mentores, que hoje se tornaram até parceiros de negócios meus. Olha que legal. Que são pessoas com que eu poderia confiar. Até o momento em que essa pessoa, ele falou assim pra mim, tá? Ele falou assim, ó, vamos fazer um depoimento? Eu nunca tinha subido no palco, nunca. E naquele dia ele falou assim pra mim, vamos fazer um depoimento de como foi, porque eu já tinha transformado muita coisa. Seja de financeira, seja de casa, seja familiar. E ele falou, eu queria que você desse um depoimento do que tá sendo a mentoria pra você. Tá bom. Até então, eu pensei, ele vai fazer pergunta, eu vou fazer resposta. Quando chegou lá, ele falou assim, ó, o palco é seu. Vai lá e faz o seu show. E eu olhei aquele palco com empresários gigantescos. O dono da Caju Brasil estava lá, e ele é meu amigo pessoal hoje. Eu olhava ali, grandes palestrantes, treinadores, grandes empresas multinacionais, empresários. Tinha assim,
tinha mais de 300 empresários de nível muito superiores, né? E eu comecei a falar, e se você me perguntar o que eu falei, eu não sei. Então não me pergunta que eu não sei. O que eu sei é que quando eu terminei de falar, eu olhei para aquele público e todo mundo chorando. E me aplaudindo em pé. Meu Deus. Essa é a cena que eu lembro. Quando eu desci, ele virou pra mim e falou assim, ó, eu fui agradecer, né? Ele falou assim pra mim, olha, eu vou te falar uma coisa do fundo do meu coração, que é o que eu sinto. Tá vendo essa menina que tá aí dentro? Machucada, dolorida, que eu sei o que você tá passando pra você tá aqui? Então, essa menina já fez muito pelo mundo. O mundo não precisa mais dessa menina. Ele precisa da mulher que tá aí dentro. Então, sai do seu casulo e vai voar. É por isso que tem a casulo. Ai, ó, gente, tô arrepiada aqui. É por isso que tem a casulo. E se você ver, eu tenho uma borboleta. Eu falo que é o desenho, né? Eu tenho uma borboleta tatuado em mim desde os 18 anos. Meu E todas Deus. as vezes que Deus quer me dar um sinal, Ele me dá um sinal através de uma borboleta. Nossa, tem tudo a ver com o seu projeto. Nesse dia, eu desabei a chorar. E chorando, de joelho no hotel, sozinha, eu pedi para Deus, Deus, me mostra o caminho. Eu não sei o que você quer, eu entendi, mas eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei quem eu sou, como que eu vou fazer isso? E da noite pro dia, Deus começou a mudar muita coisa na minha vida. Muita coisa na minha vida. Foram pessoas que entraram, pessoas que saíram, pessoas que você olha, que você confiava e que você vê que aquilo não faz mais sentido. E aí eu fiz uma oração e meu marido fez uma oração. Tira tudo que não é da tua vontade. Meu Deus. Eu tô aqui chocada. Gente, caraca. Seu filho tinha quantos anos nessa época? O Matheus tinha... Quantos anos o Matheus tinha em 2020, vida? 2022? 14 hoje? Faz as contas aí, vai. Eu sou contadora, mas você queria ser melhor. Vai. 10 para 11 anos. Caramba, e ele vivendo toda essa transformação de vocês, deve ter sido uma inspiração para ele, eu acho. E ele sempre foi muito presente. E a gente nunca escondeu nada dele. Desde quando a gente tinha tudo, até o momento em que a gente foi traído dentro do escritório por uma pessoa que era de extrema confiança, que roubou a gente. Nossa. E fez um caos no escritório, que a gente foi muito desafiador. Tudo ele esteve do nosso lado. Ele sempre soube de tudo. A gente nunca colocou peso em cima dele. Mas ele sempre soube, olha, hoje eu não posso te dar isso porque hoje a gente não consegue. Ó, amanhã foi sempre muito assim. E nessa oração da noite pro dia, a gente morava no melhor, sem brincadeira, a gente morava, você já sabe toda essa história, né? A gente morava no melhor condomínio de Atibaia. A gente não sabia o valor do dinheiro. Porque pra gente tava tudo muito tranquilo, da noite pro dia. A nossa casa que estava alugada, o locatário não pagava aluguel. Da noite pro dia onde a gente morava, a pessoa pediu a casa. Da noite pro dia o escritório que estava aqui, e Deus falou para mim entregar o escritório daqui, da forma que estava, porque não era. E eu falava, Senhor, meu Deus do céu. Não, como é que eu vou fazer tudo isso? Foi assim, tudo muito rápido. Mas ele proveu o tempo todo. O tempo todo. E aí eu entendi que eu precisava ser mulher, ser mãe, precisava ser eu, para que assim eu conseguisse construir algo. Porque é a primeira referência dentro de casa. É o tal do você pisou e Deus deu o chão. Você nem sabia onde você estava pisando. Você só, tá bom, eu vou, foi na confiança. Foi. A fé muda tudo, né? Foi. E foi assim, e foi surreal, porque chegou tempo que a gente não tinha o que comer dentro de casa. Meu Deus. Engraçado, eu tava num topo. Foi ladeira abaixo. Foi. E essa parte da conversa é só você que sabe, porque agora não, né? Agora vai ter muito amigo. Mas ninguém, são pouquíssimas pessoas que conviveram com a gente nessa fase e que sabem dessa parte da história. Gente, como foi lidar com tudo isso? Como foi esse processo de você se reconstruir? Porque aí você saiu da contabilidade, parou de trabalhar como contadora, passou a se dedicar mais na família mesmo? Ou você ainda trabalhava ali com alguns clientes na época? Daí o que eu fiz, tá? Eu me tornei no meio desse período coach, né? E entrei na maior instituição de coach brasileira do mercado da América Latina, que é a Febracis. Me tornei sócia do Paulo Vieira, que é o criador do método CIS. Ele me forjou nessa área.
Essa área de educação emocional, de inteligência emocional, de moer o orgulho, de moer, de tudo isso daí eu aprendi muito. Eu aprendi a escalar negócio, eu estava numa empresa muito boa, como sócia dele. E aí, durante esse período, foi o que a gente conseguia, junto com o escritório, né, também ali, mas a gente conseguia trabalhar ali, fazer tudo, só que eu não estava mais atuando como contabilidade. Então, eu não era mais contadora do escritório. Tinha alguém dentro do escritório, mas não era eu. Não era eu. E durante um período, a gente viu que perdeu o sentido estar com o escritório durante esse período, porque não era mais a gente. Não era mais o que a gente estava vivendo. Não se identificava com Não aquilo. era, não era. Aí a gente ficou acho que uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos fora do escritório de conta, de tudo que era ligado a isso. Tudo que era ligado caiu fora. Tudo. E fiquei nessa parte emocional, atuei, atendi muita gente. Só que eu comecei a ver que, peraí, eu gosto de gente. E esse foi o grande desafio, porque quando eu entendi mapeamento do perfil comportamental e eu entendi que o meu perfil, eu preciso estar com pessoas, como que eu ia estar sentado numa contabilidade, atrás de números e números e números que eu também gosto, mas sem ter alguém junto? Aquilo drenava minha energia. Ia dar ruim uma hora. Exatamente. E começou a dar. Aí, com isso, eu fui para a parte de coach, mas daí eu entendia que mas eu quero salvar o mundo, eu quero curar as pessoas, eu quero ajudar, mas não desse jeito. Então, foi a sua primeira ferramenta de autoconhecimento? Foi. Antes disso, você tinha feito algum processo disso? Terapia, alguma coisa? Nunca tinha feito terapia. Tinha um preconceito com tudo isso daí, porque eu era fazedora, né? Eu era racional, gente. Que absurdo alguém falar alguma coisa diferente para você. Eu era racional, eu era 100% racional. Então, assim, eu tentava trazer tudo pra... Mas aí, com tudo isso, eu fui entendendo que não era nada disso. Caramba! E aí você entrou nesse mundo do coaching. E como que você começou a ajudar as pessoas? Aí a contabilidade ficou de lado. Ficou. Esquece. Ficou. O seu marido também saiu. Saiu. Vocês passaram a ter uma vida diferente, voltada para o coaching. Ele trabalhava junto com você também ou ele atuava em outras áreas? Não, aí ele foi para corretagem, né? Ele é corretor de imóveis também. Então ele ficou focado nessa área somente. E você na área de coaching? Isso. E foi aí que eu te conheci? Uhum. Na parte de coaching. Viu como Deus constrói tudo? Se eu não tivesse lá. Nada é por acaso, né? Porque foi num grupo de negócios, de relacionamento ali que a gente conheceu, se conectou. Sim. Olha que doideira. E aí hoje você voltou para a contabilidade. Como foi essa reconstrução? Porque tudo que você está contando aqui, eu vi que tinha uma paloma, ela quebrou. Porque uma hora era nítido que isso ia acontecer, né? Pelo caminhar que andava. Ela quebrou, ela se abaixou, teve a humildade, né? E começou o seu processo de autoconhecimento. Como foi isso, Pá? Como que foi você descobrir sobre as suas dores, sobre as suas sombras, entender também os seus pontos fortes? Como que foi essa etapa do meio do caminho, vamos dizer assim? Não foi fácil. E não foi fácil e não é fácil, porque todos os dias das nossas vidas nós temos que nos humilhar conosco mesmo, com Deus, né? Na verdade com Deus, e entender que esse processo é diário. Porque quem a gente foi por 30 anos, por 40 anos, tudo que construiu, é muito fácil voltar. É muito fácil você esquecer isso. Então é muita oração mesmo, é muito temor. E foi, durante esse processo foi isso, foi eu confiar em Deus e estar conectado com as pessoas certas. Ele me desligar de tudo que eu entendia, que falar assim, tá, legal, mas isso não é a vida que eu quero. Isso não é o princípio que eu zelo. Então tá, cada um na tua. E começamos a se afastar de tudo que não fazia sentido. Nesse caminho você perdeu amigos, ganhou outros? Muitos. Muitos. Nossa, que desafiador. Muitos. É difícil, mas quando você entende, começa a fazer sentido. É verdade. Tem muita coisa difícil que a gente passa, que naquele momento a gente não entende, né? Fala, meu Deus, por que comigo? Por que não pode ser diferente? Tá doendo tanto, você entra num desespero, né? Mas quando as coisas vão acontecendo, você olha para trás e fala, nossa,
eu precisava passar por aquilo, senão aquilo não ia me mudar, né? Não ia mudar meu pensamento, a minha forma de ver a vida, não ia existir essa mudança. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E às vezes a gente julga, né? Porque você fala assim, não sei por que tal pessoa. Não, é tal pessoa. Mas é porque Deus já viu lá na frente. Deus estava em lugares e ouviu conversas que a gente não estava. E às vezes a gente quer manter alguém que ele já afastou. É verdade. Ou a gente fica naquela resistência. Não, mas eu gosto dessa pessoa. Exato. Não, mas deixa ela aqui. Ela é pessoa boazinha. Não tá fazendo nada de errado, né? E na verdade isso não começa a não fazer sentido. Você tem que estar nas mesas, onde mesas que te façam crescer, mas que respeitem os princípios que você zela. Os valores têm que estar alinhados. alinhados. Porque senão o negócio não vai. E durante esse processo foi isso que eu entendi. A gente ficou muito sozinho. A gente se isolou de muita gente. Se afastou de pessoas que... Você fala assim, nossa, mas vocês não viviam juntos? Sim, a gente vivia junto. Se afastou de ambientes, frequentou novos ambientes. Foi um processo de reconstrução de todo mundo dentro de casa. Todo mundo. Da gente entender o que realmente era sucesso, o que realmente era importante, o que realmente a gente zelava. E quando a gente voltou com esse temor no coração. Nossa, que lindo isso. Hoje, qual que é a ordem de prioridade na sua vida? Em primeiro lugar, Deus. A minha fé é o meu momento com Ele, a minha oração. Eu não começo o meu dia sem ter esse momento. Eu não consigo. Se eu atropelo, se eu não tenho aquele momento ali, parece que o dia inteiro tá desenrolado. Fica bagunçado, Nossa né? Senhora, parece que... Nada flui direito. Exato. Diante disso, eu não tomo nenhuma decisão sem que Ele esteja na mesa. Eu não fecho nenhum negócio que Ele não esteja no junto. Eu também sou assim. Vou falar, peraí, eu vou conversar com Deus, deixa eu ver o que Ele vai falar para eu fazer. Eu falo isso. Tem pessoas que falam assim, eu falei isso mesmo. Você pode chamar de louco, você pode fazer o que for, é isso. E se não me der resposta, como você ouve a resposta? Não sei explicar, gente. Vem uma voz, não sei, não dá para explicar. Não, e às vezes eu falo assim, Deus, é isso mesmo, me dá uma certeza, porque você sabe, Senhor, eu preciso ter certeza que isso aqui. Então me dá uma certeza, dá mais uma resposta. Eu falo assim, você já sabe como eu sou, então você tem que desenhar, que aí eu vou entender, porque senão eu vou ficar na dúvida. Eu faço isso. Assim. E também problema também, eu falo, eu tô fazendo aqui, mas eu não sei isso aqui, então essa parte foi você que me deu, você que resolva. O problema é seu? Acho que ele deve olhar e falar assim, meu Deus. Que filha que eu fiz. Ô filha confusa, ô filha doida, Jesus amado. Mas é muito bom. E hoje você voltou para contabilidade. O que te fez voltar para contabilidade? Deus. Sério? Foi. Ele te tirou de lá, levou pro coaching e voltou para contabilidade? Foi. E como que foi esse retorno? De forma diferente. Por quê? Aí, o que aconteceu? Eu me desliguei e eu precisei entrar no mundo do meu filho. Porque o Matheus, ele é jogador de futebol. Ele sonha em ser jogador de futebol e ele vive isso. Só que se eu não entrasse no mundo dele, eu não entenderia as dores, eu não conseguiria ajudar ele, eu não conseguiria viver isso. Porque eu nunca fui ligada no futebol. Em casa, o meu marido é viciado, é frenético, né? É futebol 24 horas, gente. Os dois, é 24 horas, é coisa de louco. Ele é mais do que o Matheus. O Matheus, ele é focado no dele. Ele quer o dele. Mas o Dudu, ele sabe jogador de futebol de tudo quanto é canto no mundo. Meu Deus. Se tiver alguma premiação, pode passar pra ele, porque ele vai ganhar. Ele vai saber ele sabe de tudo. E, então eu via um mundo dentro de casa que eu não pertencia. Porque eu não pertencia a esse mundo. E a gente recebeu uma proposta, né, do clube onde o Matheus, né, que é o clube de Atibaia, que fazia contabilidade com a gente, e a gente estava dentro, né, a gente começou a fazer a coordenação dos menores, estruturando que era a categoria que ele estava, tudo, vivendo aquele dia a dia. Então foi um ano onde eu me dediquei muito a ele, ao clube, a ele, a fazer realmente aquilo com amor mesmo, entendendo aquele mundo, da performance, da disciplina, de todo esse outro lado ali. E aí, durante isso, só que eu cuidava da parte contábil do clube, só que não era eu que fazia, era essa outra pessoa que tinha assumido o escritório na época lá. Só que teve um dia que essa pessoa sentou comigo e falou assim, do clube, né, o presidente comigo, o Dudu, falou assim, tá, mas eu quero vocês. O que precisa para vocês fazerem? Não, mas a gente não tem, não, mas vocês não estão entendendo, vocês já estão fazendo. Então, assim, né?
Sim, você que não percebeu. Aí, daí o que que a gente faz? Vou orar. Vai conversar com Deus, E se vamos ele ver não a der resposta, não resposta. dou. Não, mas você já pensou? Não, ele não falou, né? E assim ficou. Veio um outro cliente nosso que era das antigas e falou assim: olha, eu preciso de uma reunião com vocês. Eu pago o preço que vocês quiserem. Eu não abro mão de ser vocês. Não, mas a gente ainda. Então tá, então o que vocês fazem? A gente faz consultoria, mentoria. Tá bom, então eu quero vocês no conselho da nossa empresa. Que hoje a gente toma as decisões, é uma empresa muito gigantesca e a gente toma decisões junto com a diretoria. Eles não tomam uma decisão grande, eles não fecham um negócio se a gente não tiver na mesa com eles. E a gente continuou entrando. Fui num evento de contabilidade, no evento que eu fui convidada, na verdade, para ser mentora. E aí nesse evento, eu e o Dudu tava lá e a gente conheceu uma pessoa que tá muito ligada com a gente. Ele é dono de uma das maiores instituições acadêmicas do Brasil, né, na área de contabilidade, de tudo vinculado à área empresarial, de fato, tem educação, tudo isso daí. Ele virou pra gente e falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, não sei porquê, mas eu vou falar. Eu vejo que vocês são a boutique da contabilidade. Sabe qual é a diferença da boutique de uma empresa, numa loja de normal? Aí a Dudu falou assim, não sei, né? Aí ele falou assim, você é homem, você não sabe, eu tenho certeza que ela sabe. A boutique só entra os clientes certos. A loja entra qualquer um. Nossa. Caraca, que eu peguei essa pra mim agora também. E vocês não vão atender todo mundo. Só que, diante do que a gente está vivendo hoje, reforma tributária, reforma da renda, tudo que a gente está vivendo e com o que você construiu, porque não sei de acho, eu numa conversa conversando com ele, contando um resumo da minha vida, o mundo precisa dessa mulher, precisa disso. O mundo precisa da boutique da contabilidade, porque a gente está numa era onde eu nunca vi na vida, pode ser que tenha existido, mas eu nunca vi o contador como protagonista de uma história. E o que a gente está vivendo hoje no Brasil, o contador está sendo protagonista. Nossa, não tem como. Está sendo cada dia mais necessário, né? Não tem como. A mudança de chave que vai acontecer no próximo ano, até 2033 ali, com toda a reforma sendo feita, vai exigir inteligência emocional, vai exigir organização. E aí eu entendi o porquê que eu fui pro mundo do coach, por que eu vivi tudo isso. Porque o empresário normal e muitos contadores são profissionais técnicos. Eu não aprendi a ser empresário. É verdade. Eu aprendi a fazer o que eu faço, você faz muito bem. Você é a melhor profissional que eu já sei na sua área. Só que ninguém sentou com você e falou assim, tá, mas isso aqui é o que menos você vai fazer. Porque você vai ter que saber gerenciar, você vai ter que ter gestão de pessoas, você vai ter que agir todos os dias com a sua emoção. Você vai ter que fazer o que vai ter que fazer o que precisa ser feito, mesmo sem querer. Sim. Vai ter que atender quem você não quer. Você vai ter que ter muita coisa, vai ter que ter limpar chão, lavar banheiro, porque essa é a realidade do empresário. Na faculdade você não aprende nada disso, né? No curso técnico, você só aprende a parte técnica mesmo, né? E eu acho que hoje em dia, no final, tudo, o que é mais importante é o atendimento, é o relacionamento. É o que eu prego muito aqui também. Esse para mim é o ponto principal. Eu posso até não ser a melhor contadora. Eu posso não entender de todas as legislações, mas você pode ter certeza que eu vou entrar na sua empresa, vou entender a sua realidade, E foi essa junção, que daí a resposta dele, a gente orando, a gente resolveu voltar. E é através de oração diária. A gente não fecha um contrato com ninguém se não tem resposta. A gente não quer, porque a gente não é nossa aquela empresa. Aquela empresa é do Senhor, é de Jesus, é Deus, nós só somos instrumentos, Ele vai direcionando. Ou seja, você não vende, acho que talvez aquela outra Paloma trabalhasse e vendesse técnica, né? Isso. Técnica da contabilidade. Hoje a Paloma vende outra coisa, ela vende relacionamento, ela vende entender a sua história, vamos trabalhar dentro do que você tem, do que você quer e de onde você quer chegar. Isso. É totalmente diferente. Eu acho que hoje o mundo precisa disso, né? Até na minha profissão eu gosto de trabalhar dessa forma, porque essa conexão com pessoas, ela te leva, eu acho que para caminhos melhores, assim, porque só a técnica não está mais funcionando. Não funciona. Mas tem muita gente que não entendeu isso. Não, uma grande maioria, eu vejo na minha área. Olha aí. E olha que processo lindo que Deus fez na sua vida. Gente, maravilhoso.
Ele te tirou da técnica, te transformou totalmente por dentro, ele te quebrou, te reconstruiu. E aí hoje você tá essa mulher ainda mais forte, com um olhar diferente. Talvez aquela Paloma hoje não sobrevivesse, né? Exato, exato. E é uma reconstrução. E de prioridades. De prioridades. Hoje eu não abro mão do que é importante. Eu não abro mão, pode ser o preço que for, o que for, a negociação que for, eu não abro mão. Eu não abro mão. A gente não abre mão do que é certo, a gente não abre mão do que é importante pra mim. O Matheus tem jogo, eu mudo minha agenda inteira. Mas eu vou estar no jogo dele. Pra estar presente, Se você né? vai continuar comigo, ótimo, maravilha, eu vou contigo em tudo. Mas eu vou te falar, amiga, hoje eu não posso ir porque o Matheus tem jogo. Eu não vou inventar uma desculpa. Porque tem essa tendência também, né? É natural. Ai, vai inventar alguma coisa, porque senão Como que eu vou ele falar? vai querer sair, ele não vai entender, ele não vai não sei o quê. Como que eu vou falar que eu vou cancelar uma reunião, que eu vou mudar uma reunião? Pra eu ir vou no estar com meu filho? futebol com meu filho. Hoje eu falo. Como se fosse algo que não é importante, né? Exato. Porque pro mundo, não é. Não é importante. Pro pra mundo, eu você. entrego um celular pro meu filho, ele fica lá horas e tá resolvido o problema. Parou de me dar dor de cabeça. Exatamente. A dor de cabeça, na verdade, vem depois, né? Pra muitos, né? Porque tem muitos que também não estão nem aí do mesmo jeito. E aí falar, nossa, eu fui tadinha daquela mãe, foi uma mãe tão boa. E o filho deu errado. Será? Será que ela foi a mãe tão boa? Entende? Nossa, todo mundo carrega uma história. E eu acho lindo porque essa sua história, suas atitudes, suas escolhas vão ficar muito como referências para o seu filho também. Não só suas, mas do pai também. Sim. Uma base emocional forte, né? De uma resiliência do caramba. Do caramba, dentro de casa. Eu falo que hoje, se você falar pra mim, tá, e hoje você tem figura masculina, você tem figura de paternidade, eu tenho a melhor que eu tenho, que é do meu marido. Eu não conheço um homem como meu marido, como pai, como marido, como provedor como ele. Mas também foi forjado dentro desse processo, junto. Ele Ambos. caminhou junto com você, né? E foi ambos, porque ambos tinham histórias destruídas que precisavam ser reconstruídas. E um deu a mão pro outro e caminharam junto. Isso é ser casal também, isso é relacionamento. Nossa, que lindo. Caraca, olha, eu tô aqui bugando um monte de coisa. Eu pensei, gente, que coisa linda. Você acha que muita mulher consegue? Não vou falar só de mulher, mas você acha que muita gente consegue mudar? Assim? Até esses dias eu estava escutando um podcast falando que nem todo mundo consegue mudar. Não é só, por exemplo, não é só o fato de você ter passado por esse processo de coaching, tal, você se transformou. Mas existiu algo dentro de você que fez você fazer isso. Porque tem pessoas que passam pelo mesmo processo e voltam para o mesmo lugar. Como que você vê isso, Pá? Eu acredito que a mudança pode acontecer com qualquer pessoa que esteja disposto a pagar o preço por aquela mudança. O problema é que as pessoas querem chegar lá, mas não querem pagar o preço para chegar lá. E o preço para ser pago, às vezes é caro. Sim. E tem que ver se você vale a pena. E é natural, de 100 pessoas que vão querer a mudança, 10 no máximo, até menos, acho que até 5 pessoas que vão mudar, o restante não vai. Porque tá cômodo, porque é melhor, porque tá quentinho aqui, porque a culpa é sempre do outro, porque a responsabilidade é sempre do outro, porque é do governo, porque é do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos negócios, dos impostos, da vida, de não sei o quê. A vida tá difícil. É tudo colocando desculpas. E é o efeito manada. 80% das pessoas no mundo vai continuar no efeito manada e não vai mudar. Pode mudar o que for no mundo, não vai mudar, porque é o efeito manada. É somente quem toma a decisão, e aí é forjar e olhar pra dentro e dói, e muitas não querem fazer isso. Nossa, dói mesmo. É difícil fazer isso. É difícil, e as pessoas não fazem. Elas não fazem. E nem eu, nem você, nem ninguém pode mudar ninguém. A decisão é sua, é único. É você com você mesmo, que você precisa entender, que você precisa mudar, e eu preciso ter hábitos diferentes. Precisa repetir o comportamento, né? Exato. Porque o cérebro ele é muito por repetição. Se você quer mudar um comportamento, você não fica ali batendo, porque gasta uma energia pra caramba ali.
para você conseguir evoluir, conseguir mudar aquele pensamento que foi colocado em você lá e você entende que é diferente. Dá um trabalho para isso. Então, acho que não é todo mundo, né, que está disposto. Não. Não, a grande maioria prefere viver uma vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É, verdade. Deixa a vida me levar e segue e vive uma vida de sobrevivência. Mas todo mundo pode mudar, Todo mundo. desde que pague o preço. Desde que pague o preço, queira de fato e tenha algo muito forte dentro de si que faça com que você mude. Você tem que ter um porquê. É verdade. Porque o como você constrói, não tem. Você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir tempo, você vai conseguir tudo. Mas o porquê não for forte, ele não te faz você sair do lugar. É o Esse porquê que te porquê é o propósito, É o seria. propósito. Eu poderia ser a melhor contadora do mundo técnica. E eu poderia entregar tudo que o cliente queria. Mas dentro de mim estava vazio. Agora, quando você entende o porquê, não importa o que você faz, você vai fazer com excelência, porque você sabe que tem algo maior dentro de você e que não depende de você, que não é na sua força, que não é seu, e que sozinho você não vai conseguir, mas que tem algo dentro de você que vai agir através de você. Você só está sendo um instrumento. É. E qual é o seu propósito hoje? Olha, o meu propósito é um desafio, né? Eu falo assim que Deus, ele me entregou uma missão muito forte, que é através, juntando a junção da contabilidade, da gestão, de ter forjado uma empresa que, querendo ou não, saiu do nada, porque isso a gente ouviu muito, eu e o Dudu, a gente sempre ouviu. Cadê seu pai e sua mãe? Ah, mas quem construiu a empresa? Não, foi a gente. Do absoluto zero de cliente a chegar a ser um dos melhores, a reconstruir tudo e em menos de um ano criar o triplo do que a gente criou o ano passado, anteriormente, só que de forma estruturada, com tempo, com qualidade, com tudo isso daí. Essa replicação, Deus me fez entender que o quê? Que todo CNPJ ele é composto por pessoas. Então eu tenho que forjar o empresário para que ele construa o CNPJ, para que ele tenha um time forte para construir o CNPJ. Então, o meu propósito é poder ajudar nessa construção. Essa mudança de visão, né, dos ser o primeiro empresários. mentor do empresário. Porque a primeira coisa que você vai fazer para você abrir uma empresa, você vai procurar quem? Um contador. Contador, sim. Se naquele ego você não tem uma pessoa que vai te... Peraí, tá, mas qual que é o seu sonho? Qual que é o seu porquê? Então eu tento ajudar as pessoas a encontrarem o seu porquê. Porque fica muito mais fácil você reconstruir tudo o restante com isso. É, porque senão fica muito numa parte técnica, né? Ah, o que eu preciso para abrir empresa? Ó, isso. Pô, não quer saber o que Tá aqui você seu quer. imposto, segue sua vida. Exatamente. Não é assim que funciona. E isso é cultural brasileiro. O empresário não tem essa visão. O empresário não sabe. Ele aprendeu a não saber. O contador por si só também aprendeu a não fazer, a fazer o básico ali. Só que a minha primeira missão é dentro de casa. Então, assim, a minha primeira missão é dentro de casa. Se você falar assim, qual é a sua missão de vida? É garantir que eu vou ser a mãe que o Matheus precisa, a esposa que o Lulu precisa e a empresária que Deus me colocou dentro de mim. Nossa, inspirador. Cara, eu aprendi muito aqui, sério. E eu também tô Eu não tenho noção de tanta de coisa assim que você me trouxe. Eu acho que eu tô talvez aí nesse exato momento ali de reconstrução profissional, reconstrução como mulher, como uma nova mãe e como esposa também. É um mundo novo, vamos dizer assim, que estou conhecendo. Você já me deu bastante coisa aqui. Eu também. Ai, meu Deus. Opa, fala uma coisa, uma mulher que está assistindo a gente, de todo esse episódio, o que você diria que é o mais importante para ela ter como mensagem, como inspiração? Fala algo aí que você considera o primeiro passo para uma reconstrução. O primeiro passo é você ser mulher, é você olhar para si, reconhecer que você é filha e que você sendo filha do dono do mundo todo, você pode qualquer coisa, mas nem tudo te provê. Então, assim, seja mulher, entenda a sua essência como mulher. A mulher pode conquistar o mundo? Pode, mas ela não deve. Tem papéis que a gente não precisa desempenhar.
Mas tem papéis que você é insubstituível. Então, a partir do momento que você entende que o insubstituível eu não posso delegar, e que tudo o restante eu posso treinar, você começa a entender que eu não preciso fazer para ter, mas eu posso ser. E através do que eu sou, eu construir o meu fazer e o meu ter. Aí a gente consegue construir um sucesso. Então, assim, a mulher ser mulher, entender que ela é filha, e que no papel de filha ela consegue ser, sim, tudo o que ela quiser, mas sem abrir mão de ser cuidada, de ser mulher, de ser sensível, de ter o seu momento, de se desligar de tudo e falar assim, hoje é o meu dia, eu vou no meu cabeleireiro, eu vou fazer a minha unha, eu vou ter tempo pra mim, eu quero fazer massagem, eu vou pro spa, deixa é ser mulher, porque isso é importante. Pra nós é importante. A gente precisa viver isso. Cara, olha, nossa, nem sei como te agradecer, que lindo, que história linda, que história inspiradora. Minha admiração por você só cresce. Nossa, sou muito grata pela nossa parceria de trabalho, por Deus ter colocado você no meu caminho também. E hoje a gente está aqui compartilhando para o mundo. É maravilhoso. Você realmente era uma peça muito importante desse projeto aqui. Obrigada. Não foi por acaso que Deus uniu a gente. Exato. Deus, ele cruza, eu falo assim que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É verdade. Para que o propósito dele aconteça. Sim. E é somente estando com as pessoas ali unidas, você fala assim, nossa, é por isso que isso aconteceu lá atrás. E tá aqui pra mim é uma honra, porque assim, eu também estou vendo a sua reconstrução. Eu vi a Pamela que era antes, eu tô vendo a Pamela que tá hoje, e eu já vejo, e você sabe que eu já te falei, a Pamela que ainda vai se tornar e que não é nem 1% do que ainda vai se tornar. Meu Deus. E assim, eu te admiro demais como profissional, como pessoa, como mãe, como mulher. A sua história, ela precisa ir pro mundo, eu já te falei isso, porque muitas pessoas precisam ver se foi possível, eu posso, eu não preciso desistir. E é isso que vale a pena, você saber que na vida de alguém, seja alguém que esteja assistindo, você mudou a vida de alguém, porque você abriu tua boca. Verdade. A gente impactar a vida do outro, né? Não tem preço. É verdade. Não tem preço. E a gente não sabe, porque muitas pessoas nunca vão falar pra gente. É mesmo. E tá tudo bem. Quando a gente chegar lá na eternidade, aqui ó, tá aqui, cheque. Cheque. Esse aqui passou. É isso que é o propósito. É isso aí. Opa, então como que o povo te acha? Nas redes sociais, site, o que você quiser deixar aí, pode falar. Vamos lá, eu tô nas redes sociais como Paloma Lesse, né? O meu Instagram, @palomalesse.oficial, YouTube, em todas as redes sociais aí. Dá pra te achar fácil. Dá pra achar, vou falar, vou responder o que tiver ao meu alcance e puder somar e ajudar na vida. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Estamos aí, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me achar nas redes sociais, @doutora.pantersariol, lá no Instagram. E vamos publicando aí os cortes desse... Nossa, esse podcast foi lindo, hein? Foi lindo. Ai, gostei. E terminamos mais um episódio. Se você gostou, se você curtiu desse bate-papo gostoso que a gente teve, curte, comenta, envia para o seu amiguinho, para sua mãe, para sua vovó, para quem você quiser. E continue acompanhando a gente aqui. Se você quiser acompanhar a gente nas outras redes também, estamos como @podcast_entre-nós-oficial. E também temos o meu, Pamela Trissariol, como dentista e podcast também, que é o dra.pantersariol, sempre com @ na frente. Estamos em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, o que você quiser mais lá, segue a gente e continue acompanhando nossos episódios.